Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pra Ver ou Pra Comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta, que é comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, se livre dos excessos e vamos conhecer os participantes de hoje. Oi, eu sou a Lúcia, sou mulher, sou feminista, mas adoro comer também, claro, mas na verdade eu gostarei mais do mundo quando o gênero não importar. Oi, eu sou Roberta Sudibrac, costumo dizer que eu já fui chefe de cozinha e agora eu quero aprender a ser cozinheira de forno e fogão. E eu acho que a gente deve voltar a conversar mais com as batatas. Tudo vai estar resolvido quando a gente começar a fazer isso. Oi, eu sou o Tosca. Eu sou um pai que dizem que faz comida de mãe. And I think that is beautiful. Eu sou o Matheus Flandoli e se a Roberta coloca mais coisa do que temperos e salsicha no hot dog é porque pode e você que tá errado. E eu sou a Thalita Quinto e hoje é Pra Comer. É a vida e a comida de Roberta Sudibrac. É pra ver ou pra comer? Gaúcha, de 52 anos, Roberta Sudibrac é uma inspiração viva. Ela foi a primeira chefe de cozinha a liderar uma equipe no Palácio da Alvorada na época do FHC, sendo responsável por todas as refeições do presidente da República. Serviu reis, rainhas, chefes de estado e muita gente importante. Ela escolheu o Rio de Janeiro como lar e abriu o seu restaurante que lançava coleções gastronômicas, pensando no cardápio a partir do que seus fornecedores tinham disponíveis em sua colheita. Em 2012 e 2016, foi a chefe responsável pela alimentação do time Brasil nas Olimpíadas de Londres e do Rio de Janeiro. Hoje, no sul de Pássaro Verde, está longe dos excessos da alta gastronomia e conversando mais com as batatas, como ela gosta de dizer. Inclusive, o Sud foi eleito pela revista americana Food and Wine como um dos 10 melhores restaurantes do mundo. Mas ela não quer saber de prêmio. O que ela quer mesmo é ser livre na cozinha e com a comida, e usando o maior ingrediente da culinária brasileira, o afeto. Roberta, muito obrigada por participar do podcast com a gente hoje. Poxa, estou muito feliz. Adoro a alegria de vocês de falar sobre comida, de passar essa liberdade, né, que você colocou aí. Acho que, no fundo, é o mais importante. Acho que a gente caminhou e bateu de cara nisso. A gente precisa ser mais livre, poder colocar mais coisa dentro do cachorro-quente e conversar mais com as batatas. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são uma turma maravilhosa e eu acho que a gente vai se divertir muito. Então, bora lá. Um prazer imenso ter você aqui. Vamos começar, que tá todo mundo ansioso para esse papo aqui. E eu vou começar do começo. Vamos. Começar falando lá de trás. Você se formou como veterinária em Washington e não cursou nenhuma faculdade de gastronomia. Como que foi a sua entrada na cozinha profissional? Como que foi essa virada? Na verdade, eu não cheguei a me formar. Eu adoro bicho. Né? No momento, sempre tenho cachorro, mas no momento excedi o meu número, eu estou com 3, tenho 2 Goldens e uma Border Collie. Mas eu, quando fui estudar veterinária, eu me dei conta de que eu gostava muito de bicho, mas bicho saudável. Quando a coisa começou a enveredar para as dificuldades da profissão, eu logo encontrei o caminho da cozinha. Então, sou totalmente autodidata, fiz uma autoformação muito rígida, mas muito maluca também, né? Naquela época a gente não tinha esse boom das escolas de gastronomia, então, na verdade, eu mandava cartas para escolas de gastronomia no mundo inteiro e eles me mandavam a programação. Eu não tinha dinheiro para fazer aqueles cursos, então eu pegava aquela programação e fazia sozinha.
E nisso, enfim, até você aprender sozinho alguma coisa, sem ter alguém para te dizer isso é certo, isso é errado, você mais cai do que anda, né? Mas, no fundo, essa autoformação é mais difícil, claro, mas me traz hoje muitos ganhos, porque eu acho que o erro ele é fundamental. A gente não pode descartar o erro. Tem muitas receitas minhas que nasceram a partir de um erro. E eu aprendi isso na minha formação. Se eu tivesse desistido a cada tropeço, eu não teria chegado a lugar nenhum e não teria vivido esse grande sonho que eu vivo até hoje, né? Então, aconteceu porque eu sou muito decidida, sou muito decido uma coisa, determinada, decido uma coisa, eu vou até o final. E justamente por ser autodidata, eu preciso entender tudo. Enquanto eu não entendo, eu não... Talvez tenha a ver com signo também, sou geminiana, né? Então, enquanto eu não decifro a história, eu não sossego. E isso me ajuda muito. Me ajuda muito porque o dia a dia é feito de erros e acertos, né? E a gente não descartando nenhum nem outro, a gente chega a resultados muito mais interessantes. O que eu gosto do erro é que tu sempre pode dar um nome diferente para aquilo que tu estava tentando fazer, né? E criar um novo prato mesmo. Não é verdade? Vídeo tartatã, né? Um dos maiores erros da história da gastronomia e é um clássico, né? E hoje é um erro muito consumido. Eu tenho uma farinha de banana, que é um clássico da minha cozinha, assim como o quiabo, o caviar de quiabo. A farinha de banana foi um erro absurdo, assim. E o cozinheiro estava passando para fugir. Eu falei, volta aqui. E aí, a partir daquilo ali, a gente chegou na farinha de banana. Claro, aquela estava carbonizada. Mas aí a gente para pensar. E não tem nada mais importante na cozinha, na gastronomia, na profissão de cozinheiro do que pensar. Porque senão a gente... né, já estamos vivendo aí momentos tão loucos, né, que a gente não pode nem estar junto. Imagina a gente imaginar nessa coisa muito repetitiva. Daqui a pouco a gente vai talvez vivenciar robôs na cozinha, mas enquanto a gente pode ser gente, que a gente seja gente, que a gente esteja ali dentro se divertindo, apanhando, acertando e errando, inventando novos nomes para os nossos erros. Isso aqui é a grande graça. Da hora. Sim, e tá aberto também, né, a essa oportunidade, né, de se você errar e reconhecer ali uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Porque às vezes as pessoas ficam tão focadas nas regras, no que precisa ser seguido e não se permite, né? Eu acho que esse foi um dos grandes motivos... imagino que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas já adiantando um pouco de todas as mudanças que eu fiz. Me senti muito encaixotada no que é certinho, sabe? Mas não vou adiantar porque eu tenho essa mania. Quando eu abro a boca, eu não paro mais. Bom, falando ainda sobre o início da sua carreira, quando você começou lá atrás, você enfrentou algum tipo de desafio por ser mulher? Isso foi algo que te trouxe desafios além da gastronomia em si? Sim, eu acho que a gente enfrenta até hoje. Meu avô com quase 80 anos, ele saía para trabalhar e tal. E aí ele dizia, olha, eu saio para trabalhar todos os dias e eu estou lutando ali de igual para igual com gente que tem a metade da minha idade. Não tem a ver com a questão da mulher no mercado de trabalho, mas tem a ver com o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o dobro sempre para, hipoteticamente, estar merecendo estar onde está. Isso é um absurdo, de qualquer maneira. Então, a gente enfrenta mesmo que a gente... eu sou uma pessoa muito forte, muito determinada, muito... disciplinada, faca na bota, isso aí. Então, se eu decido, eu vou fazer. Então, às vezes eu nem percebo, às vezes eu passei por situações que eu nem percebi. Tamanha a determinação que eu tenho de chegar lá, mas depois, quando eu vou refletir, eu passei, sim. Então, sim, não só na cozinha, na nossa vida, no dia a dia, em tudo que a gente tem que fazer
para se provar, para se colocar no lugar que a gente já está, que a gente nem precisa estar provando, a gente já está, mas a sociedade meio que vai lá e cutuca e quer que a gente se prove, né? Então, claro, situações, e passo até hoje, ainda que já tenha provado o que para mim está de bom tamanho, ainda passo até hoje. E vejo que isso acontece diariamente, né, com as mulheres na cozinha. Isso é uma luta. E no Brasil, eu acho que a gente tem uma situação um pouco melhor. Eu acho que na Europa é muito mais difícil. Nos países latino-americanos é um pouquinho melhor. De todos os lugares que eu já fui cozinhar, na Europa é muito mais difícil para a mulher. Na França, então, é quase que inconcebível. Uma mulher que chegou a algum lugar, eu me lembro que eu já fui fazer eventos e eu já tinha sido chefe do presidente da República. Imagina, eles não acreditavam, não. Estava no ranking, no número não sei o quê, 10 melhor da América Latina. Não, isso é uma mentira. Imagina, quem é essa pessoa? Não é possível, assim. Então, eu acho que no Brasil, porque a gente tem muitas chefes mulheres, muitas chefes com trabalhos incríveis e muito respeitadas, essa rigidez da cozinha é um pouquinho menos densa, né? Então, a gente tem um pouquinho menos de tensão nesse sentido, mas tem ainda. Eu acho engraçado, né, pensar isso em relação à Europa mesmo, né, e pensar que realmente a França tem a base da gastronomia moderna. Porque a questão da cozinha, né, do produzir alimentos, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, de cuidar de todo mundo, ela é um papel da mulher, né, quase sempre. Então é engraçado, é quase como pensar a primeira pessoa que descobriu quando que a mandioca não ficava venenosa, é isso, em que momento que chegou um boy lá e falou, então, eu que vou assumir agora, eu que sei fazer, a partir de agora eu vou chamar de outro nome, a partir de agora é fino e é maravilhoso e é nosso território aqui, não é a sua mãe, não é a sua avó. E parece que a gente até hoje meio persegue isso de novo, né, em relação a esses afetos na comida, geralmente estão ligados ao gênero, né, as mulheres. Então é engraçado, né, porque quando a comida vai para a rua, vai ser um valor, né, de mercado e tudo, ela é através de um homem que se refere a essa mulher que estava lá fazendo isso tudo antes. Eu já escrevi muito sobre isso, né, aquela frase, lugar de mulher na cozinha, que é uma frase horrorosa, mas vamos usar essa frase, lugar de mulher na cozinha, e ela decidiu que sim, é o lugar dela ali e ela quer. Aí ela tem que lutar para conquistar, né? Então é muito fácil dizer lugar de mulher na cozinha. Mas quando ela diz, ok, beleza, eu quero ficar na cozinha. Vamos lá. Aí você tem que lutar. Mas você não. Né? Mas não nessa cozinha. Exatamente. Né? Não nessa cozinha. Não vai nessa casa, cozinha, não na cozinha profissional. Né? Não, eu acho que no Brasil a gente não... E não digo isso hoje pela posição que eu tenho. Quando eu assumi a cozinha do Palácio da Alvorada, eu tinha 20 e poucos anos e só militares na cozinha. Então, era um desafio muito grande. Claro, a questão de você trabalhar com militares tem uma coisa de disciplina, de hierarquia, que tem muito a ver também com a cozinha, né? Essa cozinha profissional. Então, eu aprendi muito nesse sentido e também fui muito respeitada por estar ali naquela posição. Mas foi um desafio muito grande. Mas, como a gente tem muitas chefes mulheres que já ocuparam esses lugares, quando a gente está nessa posição, a gente meio que cuida, né, eu falo que eu sou mãe pata. Em vez de ser chefe, eu sou mãe pata. Eu ponho todos os pintinhos debaixo do braço. A gente meio que cuida, né, de não deixar acontecer coisas que você... Claro, às vezes foge do seu controle, você, no dia a dia, está lidando com 1 milhão de coisas, mas a mulher sempre, quando ela percebe que tem alguma coisa errada, quando ela está chefiando uma cozinha, ela vai lá e não deixa daquele jeito, não deixa acontecer, não passa a mão. É diferente, é uma cozinha mais maternal. Que bom. Eu até ia te perguntar isso. Tu acha que os latinos têm mais essa questão mais aberta, justamente por, né, lembrar da avó, lembrar da mãe? Eu gosto de uma referência do Bourdain, que ele fala, eu troco qualquer
cozinheiro que aprendeu em cordon bleu pelo mexicano que aprendeu a cozinhar com a abuela. Sabe? Eu acredito que sim, acho que sim. E acho que a cozinha italiana tem também, apesar de não botar as mamas na cozinha profissional, né? Acaba sendo o filho que vai lá para tocar o fogão da cozinha profissional, salvo alguns Com as lugares. receitas da mama. Isso que eu ia dizer, mas com as Isso é uma coisa receitas muito da forte mama, pra quando mim. dá tudo errado, vai lá na casa da mamãe para perguntar por que deu errado. Salvo alguns lugares pequenininhos, que para mim são sonhos de lugares que a mãe tá na cozinha, o pai tá no caixa, o filho tá atendendo, né? Para mim é o auge do tripé do afeto, né? Mas eu acho que os latino-americanos têm uma relação mais nova com a cozinha e isso ajuda. Não tem, a Lúcia falou disso, isso vem lá do final do século XVIII, início do século XIX, né? Quando passou de Antonin Carême para... me faltou o nome agora do cara. Escoffier. Para Escoffier. Escoffier organizou toda a estrutura da cozinha, né, de uma maneira até muito militar, e ali não se encaixava a mulher, né? Imagina Escoffier imaginando naquela organização que ele fez de maneira tão rígida, né, e codificando o que ele imaginava que era o certo, né, e ali a gente não se encaixava. Então vem de muito lá de trás. E os latinos, e a questão da restauração para os latino-americanos é muito mais nova, né? A gente no Brasil é 25, 30 anos no máximo que a gente sai para ir a restaurante. A gente comia em casa também, né? Restaurante era... No Sul a gente tem mais essa coisa de a galeteria, de a churrascaria, mas no resto do país era uma coisa muito mais caseira, né? Do que você ter um restaurante para ir quando você está de aniversário, um restaurante para ir quando você quer brindar com os amigos, um restaurante para você ir quando você quer fazer um happy hour, né? Hoje em dia a gente tem um leque de opções que a gente não tinha, é mais novo para a gente. Então, eu acho que a gente vê com mais afeto. Não é que a gente não tenha problemas, a gente tem. Mas eu vejo claramente que, por exemplo, na Europa é muito mais complicado. É pra ver ou pra comer? Bom, ainda dentro desse tema, ainda dentro dessa discussão, na sua experiência, na sua trajetória, nos lugares onde você trabalhou e que você conheceu, você percebia a existência de mais homens do que mulheres nas cozinhas? E você acha que isso mudou com o tempo? Você acha que esse é um panorama que está mudando, que está se transformando? Sim, acho que sim, mudou, mas pode mudar mais ainda. Eu sempre, quando falava sobre isso, inclusive quando eu estava na cozinha do Palácio, porque causou muita estranheza, porque foi a primeira chefe de cozinha da história do Palácio e calhou de ser uma mulher. Então, às vezes, até colocam errado, primeira chefe mulher. Não é a primeira chefe. Na história do Palácio nunca tinha tido a figura do chefe de cozinha, né? Então, eu sempre falava, olha, tem um exemplo muito simples. Uma panela com 40 litros de caldo, eu, como mulher, não vou pegar sozinha. Eu vou chamar meu amiguinho ou minha amiguinha para pegar na outra ponta e carregar comigo. Um homem também não vai. Então, é muito simples, né? A resiliência da mulher, a força da mulher para enfrentar os desafios, para lidar com as situações, ela não é menor do que a do homem, né? É muito pelo contrário, a capacidade de superar, né? Cozinha é superação, é dor, é tudo muito gostoso e prazeroso quando você ama aquilo que faz, mas tem uma dor física, tem uma dor emocional, tem uma dor da profissão, do ofício, né? E a mulher tem uma capacidade de lidar com isso, que eu não estou dizendo se é maior ou menor, mas ela existe.
né? Então eu Só o sempre fato dava... de admitir que precisa de ajuda já é melhor que o homem. Não porque é? o homem não vai admitir, Não vai derrubar a panela. Mas também não vai levar a panela. Se ele derrubar, ele não vai admitir que ele vai poderia levar a precisar panela. de Tem outra ajuda. coisa. Eu acho que talvez, né? Eu conheço cozinha profissional só da TV, né? Mas é talvez uma questão também de ser mais multitarefa, né? A mulher, ela tá mais alerta biologicamente e socialmente a gente foi sendo levado um pouco a isso. Então eu vejo, por exemplo, eu consigo fazer 3, 4 ou 5 tarefas ao mesmo tempo. Toscane jamais, assim. Então eu fico pensando que talvez essas mulheres na cozinha também elas conseguem ali estar mais, né? Eu acho que o atentas ao balanço Mas eu é- peço ajuda. O balanço é fundamental na vida e é fundamental na cozinha. Recentemente, depois de muitos anos, eu tô com mais homem do que mulher na cozinha. Eu cheguei outro dia para minha equipe, para as pessoas mais próximas, e falei, gente, eu nunca imaginei que o homem fizesse tanta fofoca, falasse tanto o dia inteiro. Porque eu tenho cozinha com muita mulher há muitos anos, então fazia muito tempo que eu não tinha mais homem. É uma fofocalhada, uma falação que eu não imaginei que acontecesse, eu estava desacostumada. Então, quando a gente tem o balanço, é bacana para cooperação, é bacana para convivência, é bacana para igualdade, né? Acho que os homens têm qualidades incríveis, e assim como as mulheres, então quando você consegue encaixar isso, há um balanço incrível. Assim, tem muito... A gente fala muito da sensibilidade, eu acho uma bobagem quando você fala uma cozinha feminina. Acho que não existe, porque eu trabalhei e trabalho hoje em dia com homens com uma sensibilidade linda. E é muito bacana, muito gostoso ver aquilo encaixar e formar um time, formar uma equipe. Então, o balanço, acho que é fundamental. Equilíbrio, né? Exatamente. Mas falando nisso também, na sua experiência no Palácio da Alvorada, você recebeu um convite não de um homem, também foi de uma mulher, não foi? Um convite de uma mulher. Quem te Pra ir convidou trabalhar para lá. ir trabalhar lá? Foi da Dona Ruth. Eu pensei que foi fosse Dona Ruth porque Cardoso. teve uma história de um convite do primeiro-ministro da Alemanha, que queria me levar uma vez, e o Fernando Henrique falou para ele, olha, mandou o cardápio para a cozinha, pediu para eu assinar, e falou, tá aqui, Schroeder, leva o cardápio que a chefe você não vai levar. Mas o convite para ir para o Palácio da Alvorada foi da Dona Ruth. Eu E ela cozinhei. fez tu gostar de quiabo. Foi mesmo. É uma coisa, isso aí foi incrível. Enfim, Mas conta para nossa audiência essa história, porque você tava num restaurante antes de receber o convite? Como é que você estava? Não, eu tinha acabado não, eu tinha voltado dos Estados Unidos, tinha me dado conta que não era veterinária, estava ali naquela minha autoformação, que por ser muito rígida, durou 2 anos, então foi basicamente uma escola, né? E aí comecei a fazer pequenos jantares na casa das pessoas. Em Brasília, as pessoas recebem muito, né? E estava, por coincidência, fazendo... Lá todo mundo é político, então estava fazendo um jantar na casa do ministro da Justiça. Não era nada demais, né? Porque todo mundo, né, recebe, todo mundo é ministro, todo mundo, enfim. E... era um jantar pequenininho e tal, e aí era o doutor José Gregório, ele entrou na cozinha e falou, olha, vamos ter mais 2 convidados. Eu era muito nova, assim, eu olhei para ele e falei, pô, o cara pensa que eu não estou preparada para mais 2 pessoas? Falei, tudo bem, doutor Gregório, não tem nenhum problema. Ele falou, tá bom, é o presidente da República. Aí pronto, aí friozão na barriga, entra a segurança olhando tudo e tal, não sei o quê. Aí fiz o jantar, acabou o jantar, eles pediram para me chamar, para conversar, e eu fiquei quase 1 hora conversando com a Dona Ruth sobre alcachofra. A gente ficou horas conversando sobre alcachofra e ela me falando que adorava alcachofra, que trazia alcachofra de Araraquara, mas que a alcachofra era difícil de cozinhar e não sei o quê. Eu acabei indo lá fazer as alcachofras para ela e depois ela me chamou para fazer um jantar, outro. Aí um dia o Fernando Henrique comentou, ele viu a gente conversando, ele passou, olha, Roberta, tá tudo ótimo nos jantares protocolares, mas o dia a dia tá impossível. E aí ela teve essa ideia, foi uma loucura, abriu um
um precedente que não existia, uma civil cozinhando para o presidente, foi uma coisa inédita, mas foi incrível. E ela adorava quiabo, e eu tinha uma implicância com quiabo, você acredita? O ingrediente que mudou a minha vida, que me fez viajar o mundo inteiro, foi o quiabo. Eu tinha uma implicância, e ela falava: Roberta, o bom é a baba. E aí eu fazia toda uma tecnologia para não usar a baba, e ela falava: você está errada, o bom é a baba. E depois foi através da baba que eu encontrei um caminho incrível. Então é muito significativo isso. Eu adoro fazer na churrasqueira, e a baba é que dá aquele crocantinho, né? Que faz dá todo o charme do quiabo. E quando faz inteiro, né? Ela fica toda concentrada ali dentro, né? E quando a gente abre, tá toda aquela umidade. É maravilhoso. Na churrasqueira é maravilhoso. Eu faço no forno. A gente tem um forno de barro no SUD, e a gente faz ali. É uma coisa incrível, assim, a crocância, a caramelização. Não, hoje em dia eu sou apaixonada de 4 por quiabo. Mas foi Dona Ruth. Ricardo, Roberto, tá eu acho certíssimo. muito bonito que tu é tipo a chefe inaugural. Do Palácio? Não, do Brasil. Porque se tu for pensar, antes do Plano Real, a gente não tinha ingrediente de qualidade. Eu me lembro da febre do tomate seco, da massa barilla, então através do Plano Real, através do Fernando Henrique, que começa a chegar ingrediente no Brasil, né? Então é muito bonito isso, que além de trabalhar com eles, fazendo toda a comida, tu realmente inaugura toda essa alta gastronomia brasileira, né? Começa a chegar esse produto, né? Tem esse encontro fabuloso e tu acaba indo para lá e tal. Então tu é praticamente um patrimônio histórico. Desculpa, não tem nada a ver com idade, é só uma questão de estar no lugar certo na hora certa. Né? Importante. Não, e teve passagens muito incríveis, por exemplo, na época que o Príncipe Charles veio, a gente nunca tinha recebido uma lista de tantas restrições. Basicamente, depois eu descobri que ele não gostava de comer nada fora de casa. Ele trazia o mordomo dele, que cozinhava para ele no hotel e tal, só que foi mexer comigo, né? Então ele mandou uma lista de milhões de coisas, e uma delas era uma coisa impossível de se achar no Brasil, que eram legumes e verduras orgânicas. Só que ele não contava que eu, obviamente, tinha feito uma horta no palácio. Então, quando falou sourdough, ninguém nunca tinha ouvido falar em sourdough, a gente fazia no palácio. A única coisa que eu bati com a cara na porta foi perdiz de caça, né? Tinha que ter, inclusive, a prova do chumbo. Tinha que ter o A chumbo. balinha, o chumbinho dele. Eu falei do cerimonial, eu falei: gente, isso não existe aqui, mas temos peixes de altíssima qualidade. Se for avestruz, até a gente resolve ali rapidinho. A gente resolve. E eu fiz uma brincadeira com ele, um Brazilian Fish and Chips. No final ele me chamou, e ele educadíssimo, falou que adorava cozinhar, que aquele fish and chips era muito melhor do que o deles. Pediu para eu tive que descer correndo para digitar a receita para dar para ele. Então a gente fez coisas muito bonitas, assim, mostrando um Brasil dentro do prato, que era um Brasil que estava se comunicando já naquela época, que era uma época para a gente de muito início mesmo. A própria questão da restauração era muito, né, tímida. E a gente mostrava ali um Brasil muito à frente do seu tempo. Eu chamava de gastronomia diplomática, né? Quando o Tony Blair veio, estava no auge do mal da vaca louca. O mundo inteiro não estava comendo carne. A única carne no mundo que era 100% segura era a brasileira. E eu lembro que quando eu fui ter reunião com o cerimonial, eu falei para o embaixador Frederico Araújo, que era o chefe do cerimonial, eu falei: embaixador, não tem que falar, vamos servir carne. Não vamos fazer receita. A gente vai servir uma receita inglesa, que é o roast beef, com pudim Yorkshire, mas com carne brasileira. E aí o Tony Blair tinha 45 minutos para comer e sair. O cara ficou 2 horas sentado na mesa, cancelou o compromisso porque ele estava louco para comer uma carne, né? Então a comida tem isso, assim, né? A comida tem esse poder, a comida é cultura, a comida traz a história, a comida
mostra quem a gente é, né? Não tem maneira mais incrível de conhecer um povo do que através da comida. Não é à toa que a gente faz primeiro as reservas dos restaurantes e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vocês, então, eu sou assim. A gente ia fazer uma... Eita. Me silenciando. É o lugar de cala. A gente ia fazer pré-pandemia uma viagem para a Argentina e a gente fez exatamente isso. A gente reservou todos os restaurantes e aí a gente comprou as passagens e aí veio a pandemia e a gente cancelou todas as reservas. Primeiro é restaurante, depois a gente vê. Só uma curiosidade aqui, porque eu fui pra Irlanda, a única coisa que eu queria comer era fish and chips igual como os caras faziam. Qual é o peixe brasileiro do fish and chips? Eu fiz na época, Brasília era muito difícil de receber peixe, mas a gente recebia uma vez por semana e, enfim, foi o peixe que eu recebi, dei sorte de receber um pargo grande, muito alto. Tem que ser um peixe alto, tem que ser um peixe... Eu adoro fish and chips também, adoro. Lá eles usam o bacalhau fresco, né? O melhor que tem para fazer. E aqui, talvez um cherne, acho que um cherne ficaria bem bacana, porque tem que ter aquela gordura entremeada e tem que ser um peixe alto. Na época, o do Tony Blair foi um pargo. Um pargo. Legal. Uma curiosidade, eles têm provadores? Como é que é isso, assim, tipo... Eu passei 7 anos no palácio, nunca aconteceu. No dia do Tony Blair, foi a primeira... Mesmo o Fidel Castro, ninguém foi na cozinha. É uma questão de reciprocidade. Não sei como as coisas estão agora, tá? Tô falando de alguns anos. Pô, agora eu, já jantei antes de sair de casa. Já jantei. Trouxe meu pãozinho, então não quero incomodar. Mas tinha uma questão de reciprocidade, então o presidente Fernando Henrique não fazia essa exigência e aí o chefe de Estado acabava não fazendo também. No dia do Tony Blair, o pessoal dele quis entrar meio à força, mas aí tinha lá a tropa de choque, que era eu, minha equipe, e o mordomo e a equipe dele. E como não tinha nada protocolar que isso ia acontecer, a gente não tinha como autorizar, porque também era perigoso deixar alguém mexendo. Tem toda uma questão, né? A gente diplomacia, um cuidado. É um espião, querem fazer o quê lá dentro? Claro, é tudo muito... Eu acho que é sempre assim, eu quando vou fazer uma comida, seja agora na pandemia que a gente está trabalhando com delivery, seja quando eu estava vendo a cara da pessoa que eu estava servindo, é muita responsabilidade, né? Claro, vai acontecer um dia que vai fugir ao teu controle, por mais rígido que seja. Às vezes não tem nem a ver com o pobre do restaurante. Eu já passei muito mal indo comer num restaurante. Eu sabia que não tinha nada a ver com o restaurante, era uma predisposição minha, alguma coisa. Mas, assim, é muita responsabilidade, né? A gente fica arrasado quando alguma coisa dá errado. Então, imagina numa situação dessa, a gente sabe... Às vezes, quando eu ia fazer o cardápio, eu sabia que o presidente tinha uma reunião muito difícil depois. Então, eu tinha que fazer o cardápio pensando naquilo. Alguma coisa que digerisse, que não fosse pesada, que... Aí você manda uma feijoada. Aquela feijuca. Exatamente. Tinha toda uma orientação do cerimonial para o que ia acontecer, tanto com o presidente como com os convidados. Tanto que o Tony Blair, a gente tinha 45 minutos cravado para fazer o almoço, porque ele tinha que ir para vários compromissos. E aí deu 45, eu tô querendo servir a sobremesa e nada, tô querendo servir a sobremesa. Falei, mas o cara tem esse compromisso. Não, ele mandou cancelar e ele vai ficar mais. E aí a gente toma servir carne brasileira. Que elogio maior que esse não tem. Não tem, exatamente. isso é maravilhoso. É o melhor elogio. O silêncio e a demora são os melhores elogios. Com toda certeza. Mas e aí? É pra ver ou pra comer? Eu vou aproveitar esse gancho que a gente chegou aqui, que a gente falou, né? Que a Rô é um patrimônio histórico nosso. Nossa, eu fiquei emocionada com isso. A coisa da idade eu nem liguei. Isso aí eu vou mandar enquadrar. Tá na hora das ruas ter nome de pessoa viva. Com o nome de vocês, eu vou mandar enquadrar.
Eu vou mandar, eu anotei hoje à tarde, eu anotei uma frase tua maravilhosa também. A gente faz essa troca. Tá bom. Você gerou tanta inovação nessa sua experiência na Alvorada e isso com certeza começou a gerar frutos, né? Então a gente vai falar um pouco disso agora, né? Avançando um pouco aí na sua carreira, quando você foi para o Rio de Janeiro, você abriu o seu restaurante, o RS, né? E ali você começa a ser muito reconhecida, a ganhar muitos prêmios. Como que foi a reação dos seus colegas de profissão? Você sentia que existia muita competição ali no meio? Olha, naquela época era uma competição gostosa, sabe? Era um negócio muito bacana. Existia competição sim, mas era uma competição saudável para se levar a gastronomia brasileira a algum lugar. Então, eu costumo dizer que era muito bacana assim, eu ganhava chefe do ano num ano, no outro ano é um outro chefe, mas ou eu ou ele estávamos ali embaixo do palco esperando quem fosse descer para dar um abraço. Então, era uma competição bonita. Eu fui esportista, eu joguei handball por muitos anos, então eu sou competitiva, eu acho a competição saudável. Quando ela deixa de ser saudável, eu perco o saco e não quero mais saber. Naquela época existia, estava tudo começando, a gente estava remando demais para estabelecer uma linguagem da cozinha moderna brasileira. Eu sempre gosto de dizer isso. Muitas culturas chamaram de nova cozinha. Eu sempre achei esse termo absolutamente equivocado, porque se a gente está falando em nova, é porque a gente vai pegar as páginas que foram escritas e vai jogar fora. E, na verdade, a gente sempre se inspirou nelas, né? Não é à toa que agora a gente está fazendo um retorno. Então, naquele momento, era ebulição. O RS foi muito ousado, era tudo muito novo, tudo para dar errado. Eu me lembro que as pessoas vinham comer, achavam incrível e falavam assim: poxa, Roberta, que bacana. Pena que é no Rio. Se fosse em São Paulo ia dar certo. Aquilo me deixava furiosa. E eu falava, vai dar certo no Rio, porque o Rio merece também. Então tinha uma ebulição no Brasil inteiro. E existia sim uma competição, mas era uma competição saudável. Existe ainda esse carinho entre a gente, apesar de que mudaram um pouco as coisas, mas existe essa coisa de encontrar uma farinha, pegar, botar no correio, mandar para alguém. Mara Salles faz muito isso, sabe? Mara Salles, Mangarito, vou mandar para Roberta. Enfim, a gente tinha muito isso, mandava entregar um no restaurante do outro. De repente, o mundo vira essa coisa louca e tudo se perde muito, né? Então, eu vejo a competição hoje em dia de uma maneira um pouco menos saudável. Me incomoda um pouco como se lida com isso hoje, né? Acho que já está mudando de novo, isso é fato. As pessoas já estão se interessando mais por uma refeição verdadeira, por mais simples que seja, por um ambiente mais livre, que você se sinta sem tanta regra, né? E eu acho que esse momento da regra teve um papel muito importante. O RS, quando ele estabeleceu ali o menu degustação, quando nenhum restaurante do Brasil fazia isso, era muito ousado. Eu quase apanhei na porta do restaurante de um cliente que me disse: você está dizendo que eu não posso escolher? Você está querendo? Eu falei, não, estou dizendo para o senhor que o que tem de mais fresco no cardápio está aí. Um cardápio que tem 200 itens não vai ter nem 10 frescos, é impossível. Então, ele estou lhe oferecendo um menu de 9 pratos onde todos são frescos. Mas isso era muito novo, será muito ousado, essa coisa de menu mudar todo dia. Carioca achava isso uma loucura. Eu fui escolher o Rio para fazer isso, entende? Por mais de braços abertos que eu tenha sido recebida, era uma doideira isso em 2005, imagina. Mas eu acho que teve um papel muito importante, porque quando você estabelecia essa nova linguagem, que para o brasileiro era muito nova, um menu degustação, né? E o RS fez quase 12 anos
em todos esses 12 anos, ele sempre foi fiel a essa proposta. Quando eu pensei, não, eu não quero mais isso, eu pensei, o RS cumpriu seu papel. Eu tenho que fazer uma outra coisa agora. Essa história já teve início, meio e tem que ter um fim. Às vezes a gente tem muita dificuldade com a questão do fim, mas precisava ter aquele fim. Mas ele cumpriu um papel muito importante, porque criava um foco para as coisas, um foco para a experiência, um foco para o produto, a questão de, desde daquela época, já falar o nome do produtor, já dizer de onde vinha, quem é que tinha produzido aquilo, por que aquela manteiga, que é um produto tão simples, era tão especial, né? Porque alguém produzia só 20 quilinhos por semana e tal, o salaminho que vinha de picada café, imagina, se eu que sou gaúcha, nunca tinha ouvido falar de picada café. Eu conhecia porque o All-Star vinha de picada café, o tênis All-Star. Então eu conhecia desde sempre. E na época, depois teve uma disputa, acho que antes da Converse, enfim, é um papo paralelo, mas o Brasil tinha um All-Star que não era o mesmo americano. E eu me lembro na faculdade, em 97, há muitos anos, ele voltou e custava R$36, gente. Saudade desse tempo. Então, tudo isso foi importantíssimo, né? Para mim, isso teve eu acho que no mundo, não só no Brasil, né? Eu acho que teve um momento que eu achei, olha, essa linguagem para mim deu. Eu não quero mais ter que me vestir para sair para jantar. Eu não quero mais essa amarra toda, eu quero mais liberdade. Mas é tudo muito pessoal, mas eu acho que no mundo inteiro há um movimento para isso, para a essencialidade, né? Para voltar. E aí é que eu digo, imagina se a gente tivesse rasgado aquelas páginas lá. O que ia ser da gente agora, né? Então, não tinha ter onde buscar. Exatamente. Então, eu sempre falo. Mas ali, naquele momento ali, a gente estava estabelecendo essa linguagem. Então, foi um momento muito importante, um momento que eu sempre reclamei que a gente podia ter sido mais unido como grupo, mas eu acho também que a gente estava muito atarefado, fazendo coisas muito importantes cada um, né? E a questão da competição, voltando para fechar, existia, mas era gostosa. Era uma competição boa, que eu acho que é importante. Com fair play. Acho que assim, no momento em que você está formando o mercado, a vitória de um é a vitória de todos. Justo, né? Justamente. E aí é a vitória da cozinha brasileira, culinária brasileira. Mas agora que as coisas começam a se diferenciar, né, e começam a amadurecer, eu também sinto que o movimento que a gente tem de chefes estrelados, e não no estrelados como Michelin, mas estrelados por estarem nos programas de TV e com uma visibilidade mais pop, começa a ver um pouco dessa competição egóica do aparecer mais do que necessariamente do ser reconhecido pelo trabalho que faz. Por isso que eu acho que... A internet tem uma coisa trouxe um pouco comercial disso também, né? Tem uma coisa comercial, que se eu apareço mais, eu vendo mais, eu sou mais convidada para fazer uma propaganda, um produto, para ser embaixadora, essas coisas. Acho que é um momento, né? Um momento da humanidade muito estranho, né? Mas eu acho que no fundo, no final, o que a gente está falando é da refeição, né? É só comida, né? Da refeição. E aí se compartilhar e se ajudar. Exatamente. Né? Isso, Então, claro, tem a questão da mídia, tem a questão de você fazer mais propaganda, nada demais, nenhuma crítica, mas o negócio é aquela refeição que você não se esquece e que você quer repetir e que te marcou e que te arrepiou. É sobre isso que a gente está falando, né? E eu acho que é nisso que a gente precisa tentar chegar. Quando a gente conseguiu estabelecer essa linguagem lá atrás, eu sabia que ia ter um momento que isso ia, de alguma forma, ter que se rearrumar. Eu acho que chegou esse momento. A gente precisa realmente resgatar a essencialidade, não desconectar nunca da questão do produto, muito, porque a gente chegou onde a gente chegou na qualidade e a gente também mexeu para o bem com tanta vida lá no campo, né?
A gente trouxe essas pessoas para a mesa, a gente trouxe essas pessoas para o mercado. E isso é fundamental. Isso a gente é assim que a gente realmente ganha como time, né? Sim. Então, acho que a gente está num momento de... Estamos esperando a vacina aí por todos os lados. Para ver se a gente se adequa a esse mundo novo, né? Para mim, assim, que não sei cozinhar, né? Eu só sei fazer pipoca, né? Mas é muito importante saber fazer pipoca. Eu também acho. É maravilhoso. Essa experiência para mim de comer alguma coisa que me remete a alguma coisa que me lembre, sei lá, alguma coisa importante, é para mim o mais legal. O Tosca, por exemplo, a primeira vez que eu conheci o Tosca, eu fui na casa dele comer um X. E aí eu dei uma mordida no X e falei, nossa, parece que foi a minha avó que fez. Isso pra mim é o maior elogio que eu posso te dar. Isso que a avó dela não é gaúcha. Não é gaúcha. É capixaba. Não é de Santa Maria nem de Canoas, são cidades do X. E essa memória, pra mim, é uma memória muito forte, muito vívida, porque é aquele saborzinho da minha infância ali. Então, isso é o mais legal, assim, pra mim que sou leiga dentro desse universo, só sei comer. Acho que não tem essa coisa de ser leigo. Acho que é isso que a gente tem que acabar, né? Comer é uma questão de afeto, é uma questão de civilidade, no caso do cozinheiro, de servir, de estar pronto para se entregar por inteiro, né? Porque a resposta é imediata, né? O cara gosta ou não gosta. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa coisa de se sentir leigo, de não conhecer, muito pelo contrário, eu tenho que te mostrar. Eu trabalho para isso. Eu tenho que te apresentar. E nem todo mundo... Lembra do Eno Chato? Lembra daquilo? Aquilo foi muito difícil. A questão do cara do vinho, que rodava o vinho. Sim. Cara, o pseudo-entendido de vinho. A gente não pode entrar a gente não pode entrar na questão do gastrochato. Quer dizer, entrar na questão, ela existe, mas assim, isso não pode entrar... Ser uma questão, né? Não pode ser uma questão, não pode entrar na pauta, sabe? Eu acho que comer tem que ser uma coisa mais... livre mesmo, sem tanta regra, sem até você se cobrar tanto. Um dos motivos que me fez encerrar a história do Roberta Sudbrack, primeiro foi uma senhora que me encontrou na rua, me abraçou, sabia o nome da minha avó, o nome do meu cachorro, toda a minha vida, tudo isso que vocês contaram aí, ela sabia tudo de cor. Aí depois ela, no final, me abraçou de novo. A gente podia se abraçar. Era um mundo esquisito. Um mundo... que saudade. Melhor sobremesa é a vacina. E ela virou e falou assim... eu adoro você, o seu trabalho, tudo que você fez e faz pela gastronomia, mas que pena, eu nunca vou poder ir no seu restaurante. Aquilo, para mim, travou na garganta, porque milagre não se faz. A estrutura da alta gastronomia é caríssima. Então, eu fiquei anos pensando como é que eu faço isso com a mesma qualidade, né? Mantendo aquilo que eu acredito, mas sem tanto gasto que me faça ter que repassar isso para o cliente. Essa matemática é louca, ela não existe. Foi por isso que eu também decidi encerrar essa história. E a outra foi, já no finalzinho, uma cliente que, enfim, estava numa mesinha quietinha ali, eu cheguei, ela estava toda... nervosa de falar comigo, aí eu fui distensionando aquilo e tal, e ela falou, Roberta, deixa eu te contar uma coisa, eu quase não vim, porque eu fiquei tão nervosa se eu tinha a roupa certa, se eu entendia o que precisava ser entendido para comer a tua comida, e quando eu comia a tua comida, eu entendi que eu não... Só foi. Que eu não precisava de nada disso, que você estava me fazendo passear pelo Brasil, né? Com o seu trabalho, com aquilo que você acredita. Eu não precisava saber nada, só precisava chegar aqui, né? Mas eu fiquei com medo, como é que iam me olhar, como é que eu... E ela quase não foi, você imagina? E aquilo para mim cortou demais meu coração. Eu falei, ela quase não veio. Eu não posso continuar fazendo isso. Eu tenho que encontrar uma maneira de fazer diferente isso. Sim. Eu passei um pouco por isso, né? Eu gosto de conhecer novos restaurantes e eu ficava tensa, assim, quando eu falava, puta, eu quero muito conhecer esse restaurante, mas eu
via foto ou via referência, fala, nossa, é muito chique, gente, eu não vou saber comer nesse lugar, não vou saber me portar nesse lugar. E hoje em dia eu vou sem pentear o cabelo, eu vou de chinela, do jeito Eu acho melhor, eu sento lá, peço, como, pago e vou embora. Não dou satisfação a ninguém. Você sabe é que isso. o RS não tinha dress code, porque eu era absolutamente contra. Já foi gente de bermuda, que eu achei lindo. A gente, tanto que ela falou, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu sofri à toa. Mas ainda assim criava aquela imagem, né, de Inalcançável. de uma coisa inalcançável. Então, hoje eu brinco que no Sud a gente não faz alta gastronomia, mas a gente faz uma comida de altíssima qualidade, que é isso que eu quero fazer. Sim. E eu quero que você... Eu falo pro meu garçom, não serve o vinho. Deixa a pessoa servir o vinho dela, sabe? Deixa a pessoa pegar a garrafa e servir o vinho. É tão lindo isso, né? Porque ela tá em casa, né? Exatamente, a ideia é essa. O Sud é mesa praticamente dentro da cozinha e na sala de uma casa que a gente deixou como uma casa. Mas a filosofia, o que eu acredito, o agricultor, o pequeno produtor, eles estão ali mais do que nunca. Porque como tem uma questão muito forte com a liberdade, é muito mais natural trazer essas pessoas para dentro, né? Sim. Então, acho que a gente está nessa readequação. Acho que todos os lugares vão encontrar um caminho depois de tudo isso, né? Cada um como se sentir melhor. E numa metrópole, numa cidade grande, todos os tipos de gastronomia são importantes, né? São bem-vindos. E o importante é que o cliente não se sinta mais assim. Eu não entendo. Não, vai lá justamente para conhecer, para vivenciar isso, né? Não, e é isso, né? Tu não entende o que tu gosta. Quem que vai te dizer o que tu gosta, se não tu? Pois é, Né? exatamente. Quem vai entender o sabor que te remete a qualquer lugar? Que pra mim é a cena mais linda do Ratatouille, meu filme favorito. A mais Eu linda. acho que mais uma vez eu faço uma citação ao Ratatouille. Chegamos à 38ª citação. Amo também, tô contigo. Eu sou totalmente Ratatouille, totalmente. Aquela cena é incrível, eu choro até hoje. É incrível. Eu não posso ouvir a música. É Eu já tô tudo até que eu imaginando a música. acredito. É tudo que eu acredito. Quando eu vi aquele filme, eu falei, é isso, é tudo que eu acredito. Mas é isso, a gente vai fazendo os caminhos, né? E passa por várias, por subidas, por descidas, e para chegar naquilo que a gente se encaixa melhor. Eu acho que hoje eu vivo o meu melhor momento, porque eu não abri mão de fazer o que eu acredito, estou cada vez mais próxima do produto, do produtor. Acho que a minha cozinha está muito mais brasileira, porque ela está muito mais livre. Então, não fosse o coronavírus, eu ia ser a cozinheira mais feliz do mundo. Mas hoje em dia ainda tenho me divertido muito com quentinha, coisa que eu tinha um preconceito horroroso. Há um ano eu dizia, as pessoas me falavam, faz entrega. Eu falava, minha comida na garupa de uma moto, rodando pela cidade. E hoje em dia eu acho lindo, eu vou lá, eu entrego. Se a pessoa me mandar uma mensagem que chegou tudo bem, ufa, que bom. Isso eu faço marmita também. É o que eu digo, cara, uma é uma criança que eu amo tanto. E eu falo com os motoboys, cara, tá tudo certo. A Lúcia me ajudou a desenvolver uma armação de papelão para que ela não dançasse, porque o meu escondidinho uma vez virou amassadinho, né? Não deu para trocar o nome, senão eu trocava rapidinho. Mas é isso, sabe? Tipo, sai com... Cara, são 20, mas eu trato as 20 assim como... Ali que eu entendo quando meu pai dizia, eu não gosto, eu gosto de vocês por igual, falava pros filhos, eu não tenho um preferido. Ali tu entende. Eu falei isso pros cachorros hoje. Eu fui com uma para um lugar e os outros não foram. Eu falei, não, mas eu amo os 3, não tem nem nada de especial. E hoje em dia eu amo a quentinha. Foi uma coisa, porque teve um momento ali quando o mundo fechou que era a única maneira do cozinheiro se expressar.
E era Exato. incrível como a gente levava afeto, assim, a gente não estava nem se dando conta do afeto que a gente levava. A gente precisava muito mais que vocês. Vocês Sim. estavam só trabalhando. A gente era impactado aqui com carinho e afeto de uma forma incrível. que nada mais. Incrível, foi um momento assim fundamental para mim como cozinheira, até para entender sobre humildade, sobre pé no chão, você vê Empatia. todas essas coisas, e eu tinha um preconceito com comida para viajar. Por quê? Porque é medo. Fazer uma comida para viajar tem que ter um raciocínio, uma percepção, né? E aí tem uma hora que foge da gente, como o Ricardo falou, entrega pro cara. E aí tem que pedir pro cara, pelo amor de Deus, foge Vai dos devagarinho. buracos, vai devagarinho. Não escuta Born to be Wild, por Não favor. dá um grau nessa Não bola. escuta Born to be Wild de jeito nenhum, por favor. Então, Até é um lá, exercício. Enia. Só Eu Enia. digo isso, a história eu falo quentinha, eu acho bonito quentinha. Sim. Porque quando a gente começou, não tinha embalagem. Então a gente conseguiu aquelas embalagens de isopor e a gente botava um coração e falava assim, obrigado por nos ajudar a passar por esse momento. Era quentinha mesmo. Sim. Né? E eu acho que é isso, a quentinha é um exercício de humildade para o cozinheiro. Quando a gente, né, consegue fazer isso e ter a coragem mesmo, né, de entregar para o cara para ele levar. Porque no restaurante você está acompanhando, né? Qualquer coisa você puxa a orelha do garçom, mas ali foi. Tu E fica se você- sonhando para chegar um bilhetinho dizendo que o negócio não chegou virado. E se você for parar pra pensar, a quentinha também é um resgate, porque lá atrás Também é. tinha muita mãe que precisava sustentar a família, que fazia quentinha em casa Os e botava o filho para tropeiros, entregar. né? Os tropeiros que levavam aquilo, né? Na Por garupa. horas cozinhando na garupa, né? Né? Sim, a Nosso- gente só nosso- modernizou o entregador. Ele- Mas a quentinha é um resgate. Quantos Também. cavalos tem sua moto? Apenas um. E tem um papel fundamental, né, na MPB, porque Tim Maia era entregador de cantinha, de quentinha da família, Tinha Ivete marmita. Sangalo também chegou, então assim, tem todo um valor aí. Eu tinha esse preconceito, mas eu tinha apagado isso da minha memória. Eu me lembrei quando começou a pandemia. Eu comecei vendendo cachorro-quente, né? Minha avó fazia o molho e tal, acho que todo mundo sabe dessa história. Mas eu tinha cortado uma parte que a gente fez quentinha. Teve um momento que ficou dureza e a gente, além do cachorro-quente, vendia cachorro-quente de noite e vendia quentinha de tarde. E eu tinha esquecido disso. Quando eu comecei a fazer, eu falei, caramba, eu já fiz isso. Isso é bonito, isso é lindo, Total. isso é digno, né? Você sabe que na pandemia eu descobri um restaurante que faz um prato que eu amo, que é macarrão com feijão. Eu macarrão amo com feijão. também, eu amo. E eu descobri um lugar que faz entrega. E aí, quando eu descobri, eu comecei a pedir. E na terceira vez que eu pedi, ele me mandou um recado. Tipo, tinha um bilhetinho falando obrigada por pedir. Eu quase chorei. É quando eu recebi bacana, é o muito recado. Eu quase bacana. chorei. É pra ver ou pra comer? Bom, Rô, eu vou aproveitar esse gancho que você falou aqui dos produtores de alimento. No ano passado, na sua palestra no SP Gastronomia, você disse que o seu trabalho agora é ouvir mais as batatas, como você abriu aqui com a gente, e estar mais perto desse produtor aí dos alimentos. Você conhecendo a cadeia hoje, de ponta a ponta, você acha que existe aí machismo dentro dessa cadeia toda, ou que ela só está dentro da cozinha? Você enxerga isso também ali na cadeia alimentar como um todo, com os produtores, enfim, quem está ali no meio também? Eu tenho uma relação muito próxima de cada produtor meu, né? Eu sempre falo que quando a gente consegue sair da cozinha para ir visitar esse produtor, para entender onde ele mora, quais são as necessidades dele, né? A gente exercita mais a tolerância. Tem uma historinha rápida. Seu Kiko entrega ovo de galinha caipira para mim há, sei lá, uns 14 anos. E vira e mexe no RS, ele atrasava a entrega, ou a gente ia fazer um ovo que precisava estar muito, não podia ter viajado na garupa de uma moto e tinha que chegar muito inteirinho, e aí às vezes a gente não conseguia fazer o ovo e a gente falava, pô, o seu Kiko. Aí um dia eu peguei a equipe inteira e fui levar no seu Kiko. A estrada para chegar na casa do seu Kiko,
a buraqueira, isso eu estou falando de um dia de sol, você imagine um dia de chuva. Na chuva, O caminho que o seu Kiko tem que fazer todos os dias que ele leva aquele ovo pra gente, a gente não tinha ideia. Então, quando a gente... E quando ele conseguia fazer o ovo chegar do jeitinho que a gente queria, a gente esquecia de agradecer, mas na hora que não chegava, a gente reclamava. Então, depois que a gente faz isso, que a gente vai ver que a gente está mais próximo, que a gente tem uma relação de amizade mesmo, chefe, estou precisando de você, chefe, poxa, não estou vendendo, e se ajudar mesmo, aí a gente cria uma conexão que é a prova de tudo isso. Então, eu particularmente não vejo isso. Acho que deve acontecer na questão das cooperativas, na questão de coisas maiores, né? Eu, graças a Deus, hoje consigo ter uma amizade, uma proximidade muito grande com esse pequeno produtor e não tem intermediário, é direto, né? E eu tenho uma luta muito grande, né, com a questão, né, do produto artesanal, né? Aquela história do Rock in Rio foi uma decisão de vida, assim, né? Foi muito dinheiro que eu perdi, mas era também uma questão ética, uma questão de, né? Meu avô dizia, a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E naquele dia, quando a gente se reuniu e a organização do Rock in Rio falou, não, vem amanhã, você é Roberta Sudbrack, que você botar dentro de um pão vai vender. E aí eu engasguei aquilo e falei assim, vai porque as pessoas sabem que a Roberta Sudbrack, sabe o que a Roberta Sudbrack vai colocar dentro de um pão. E eu não tenho os meus produtos para trabalhar amanhã, então não tem por que eu estar aqui amanhã. Só que aquilo era uma decisão, assim, de perder muito dinheiro. Assim, a gente perdeu basicamente R$1 milhão e 800 quilos de comida que foram jogadas fora. Nossa, né? Isso foi terrível. Então ali aquilo virou uma luta da minha vida. Mas a frase que eu falei dessa vida clandestina. Dessa vida clandestina, a frase que eu falei para minha equipe foi essa, olha, se eu voltar amanhã, eu vou botar a cabeça no travesseiro e nunca mais vou dormir. Então eu tenho essa relação muito forte, eu não consigo chegar a sentir esse tipo de coisa. Eu acho que a gente está vivendo também um momento muito importante, mas tem que ser cuidadoso com a questão do crescimento e da oferta desses produtos artesanais brasileiros. A gente tem que cuidar desse pequeno produtor, né? Quando eu vejo essa coisa de medalha disso, medalha daquilo, eu falo, ai meu Deus, já vai começar as listas, os prêmios e o cara que faz o queijo porque passou de pai para filho, porque ele conhece aquela vaca, porque ele sabe onde ele vai entregar aquele queijinho, já vai começar a se preocupar com prêmio, com medalha, com não sei o quê. Então eu tenho um medo danado disso, porque a gente tem uma riqueza. Quando eu nas palestras que eu faço pelo mundo, eu falo, olha, a gente não precisa correr o risco de querer fazer uma cozinha exótica. A gente não precisa de nada disso, porque a gente tem uma coisa que ninguém no mundo tem, que é a riqueza. Nossa cozinha é rica. Os ingredientes que a gente tem não vai dar tempo da gente conhecer de tanta coisa que é. Então a gente só tem que trabalhar isso com respeito, né? E dar a luz que esses ingredientes precisam. Então eu não sei te dizer, acredito que sim, que exista. Eu não sinto, porque eu tenho uma coisa muito, muito próxima com essas pessoas e sou meio que, assim, a Robin Hood deles, assim. Estou pronta para qualquer luta. Você também tem muitas fornecedoras mulheres, né? Muitas. Que estão liderando isso, porque o que a gente costuma ver é que muitas vezes em áreas mais rurais, a gente tem ainda a posição do homem provedor, né? E aí ele acaba tendo essa posição. E o que é legal, e aí a gente foi pegando algumas entrevistas, você fala que você tem relação com fornecedoras de alimentos que são mulheres que você tem uma relação de décadas. De décadas. A dona Fátima é minha fornecedora há 15 anos. Eu vi os filhos da dona Fátima crescer e de todas as coisas que eu conquistei na vida, e vamos ter que colocar aí junto os prêmios, as coisas todas que, claro, fizeram parte, né? Eu sempre usei uma filosofia de Botequim, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então eu lido com isso assim, mas aquilo fez parte. Mas de todas as glórias, a maior foram duas. Foram as filhas do Sud Dog,
num evento que a gente teve aqui que chamava Rio Gastronomia, que era uma coisa inacreditável. Então aquilo para mim foi assim das coisas mais incríveis que eu já vivi. E a segunda foi uma palestra com a Fátima em São Paulo, no mês da Tendência, e ela não estava preparada para isso. Eu falei, vamos dar uma aula comigo? Não sei o que. Chefe, o que eu vou falar? Eu falei, não, fica tranquila. Aí na hora eu falei assim, olha, eu estou aqui, mas eu não vou falar. Eu quero que a Fátima fale, que ela fale sobre a vida dela, que ela fale o que ela quiser. E ela falou lindamente, ela falou, olha, chefe não sabe, mas ela tem uma participação muito importante da minha vida, porque ela nunca deixou de comprar de mim, mesmo quando eu sei que ela não exatamente precisava, mas eu podia contar com ela todo mês, e por causa disso os meus filhos estudaram em melhores escolas, fizeram cursos de inglês, eu sabia que aquilo eu podia contar. Então, na verdade, ela me ajudou a criar meus filhos, assim, não tem nada mais lindo que tenha acontecido, né? E tem muitas mulheres que são queijeiras, né? A dona Vitória, que faz o queijo lá do Agreste Pernambucano, é uma mulher incrível, uma engenheira química maravilhosa, que faz uma produção incrível no meio do Agreste Pernambucano. Tem muitas mulheres incríveis que não é só assinar a marca, não. Vai lá mesmo, na ordenha, na feitura do queijo, às vezes pega a caminhonetona lá e vai entregar. São coisas lindas. O Brasil tem coisas incríveis. Por cada canto que a gente vá, tem coisas incríveis. E tem muitas mulheres fazendo coisas incríveis. Muito legal. Eu vou aproveitar esse gancho dessas mulheres todas para perguntar quem inspira você? Quais são as mulheres que são uma inspiração para você dentro da cozinha e fora dela também? Eu vou ter que responder assim, porque não tem como fugir. Dentro da cozinha, sempre vai ser minha avó, Dona Iracema. E fora da cozinha, sempre vai ser minha avó, Dona Iracema. Assim, ela me ensinou a viver, me ensinou a andar, me ensinou a cozinhar, me ensinou a respeitar, me ensinou a amar, a trocar, a dividir. Então, não tem inspiração maior na minha vida do que a minha avó. O gestual da minha avó é o gestual que eu peço para os meus cozinheiros hoje em dia, que era uma mulher extremamente forte, mas de uma delicadeza, de um gesto muito bonito. E às vezes, quando eu falo para os meus cozinheiros dos gestos, eles meio que não entendem o quanto aquilo vai te dar um resultado tão diferente ou não, né? Eu sempre falo isso, as batatas têm uma coisa muito forte para mim, essa coisa, porque quando eu falo voltar a cozinhar com as batatas, é voltar a estar próximo do pequeno produtor, a tirar foto com ele. Eu falei isso na minha apresentação. Vamos tirar foto com o agricultor, com o produtor e não com gente famosa. Gente famosa já tirou todas as fotos que tinha para tirar, né? Já está feliz da vida com isso. Agora é o produtor que tem que aparecer, né? Sim. E eu falo isso assim, se você pega uma caixa de batata de uma pessoa que você sabe que plantou, colheu, limpou aquelas batatas, colocou no carro, desceu uma estrada sinuosa para te trazer aquelas batatas, e se o cozinheiro pega aquela caixa e vira na pia, e não tem barulho mais que me enlouqueça mais do que aquele barulho, aquilo me leva à loucura, porque aquilo já está quebrando o princípio, que é o do respeito. Aquela batata tem que ser tratada com muito respeito. No limpar, no descascar, no cortar. Tem toda uma cadeia de emoção que está interligada aí, né? Então, a Dona Iracema em tudo, não tem jeito. Tem um monte de gente que me inspira, mas mais do que ela, ninguém. Só uma curiosidade, então, em relação à Dona Iracema, ela era casada com um avô que gostava do pão dormido no café com leite? Era ele, era. Vó Fontoura, aquela cena do jogar o pão dormido ali, ficou anos na minha cabeça até eu conseguir fazer uma sobremesa.
O Ricardo Toscani aqui, o Tosca, ele tem um problema na culinária que é o pão molhado. E aí, Eu tenho fobia. Vira uma piada interna aqui, por isso que ele perguntou. Não, porque quando tu falou assim, e aí era aquela coisa do poema, né? Acho que tu falou que a sobremesa que tu fez, que é um poema, foi justamente esse pãozinho dormido, essa sopinha de pão. E na hora eu pensei, será que eu comeria? Porque na minha lista de medos está pão molhado, assalto, tipo, morcego e raio. Então eu vou deixar o desafio aqui. Vou deixar o desafio. Que a gente puder, a gente vai ver se eu consigo vencer. Se eu venci tantos desafios com o quiabo, não é possível que eu não consiga com um pãozinho molhadinho. Eu acredito. Deixa comigo. Roberta, eu queria... Só um pouquinho, antes de voltar aqui, porque já chorei várias vezes, sou uma pessoa muito emotiva. É dos Menezes, os Menezes são muito emotivos. E, falando da tua avó, do gesto, achei isso belíssimo, né? Porque... quanto isso acalanta, né? Quanto uma cordialidade, essas coisas todas são belas. E gostei muito, fiquei ouvindo hoje sobre, tu ser uma pessoa clandestina e cada vez mais, e tu falando tanto sobre o pequeno produtor, e eu fico pensando que tu é muito clandestina nesse aspecto também, né? Que o Brasil caminha para essa liberação de agrotóxico diária, para essa, para o agronegócio enorme, sem cara, sem funcionário, sem ninguém, com máquinas automatizadas cada vez mais. Então, quando tu leva para o palco esse produtor que conta da vida dele, que fala sobre educação, a gente viveu uma diáspora do campo, todo mundo veio para a cidade para construir as cidades. Hoje em dia a gente está em fome, desespero, pessoas soltas por aí. A gente tem o Brasil, olha o território do Brasil. O Brasil brincam que o Brasil podia ser o pulmão do mundo, mas não dá para dizer o estômago, porque é antes disso, mas podia ser, sei lá, a venda do mundo inteiro. O Brasil podia ser o rei do melhor produto do mundo. A gente podia produzir tudo lindamente, a gente podia levar o nosso povo muito à frente, produzindo, se alimentando melhor, fugindo, e ver essa tua luta clandestina é muito bonito. A Rita, nessa coisa da comida de verdade. Então, eu acho que vocês vivam a clandestinidade, viva essa luta e esse respeito. E quando você leva essas pessoas para a ribalta, para a luz, para o palco, isso é maravilhoso. Isso toca pessoas que têm preconceito com um assentamento, ou com a cooperativa, ou com qualquer coisa, e as pessoas, nossa, ela teve filhos que puderam estudar, igual a mim, que costurei para os meus filhos, fazerem faculdade, então isso conecta, assim, é belíssimo. Queria te agradecer. Que lindo, que lindo. Eu vi sua emoção aí. Eu tentei não olhar muito para não... mas é disso, né? É disso que se trata, é isso que a gente procura. É isso que move a gente, é isso que... É o propósito. Outro dia eu tive uma conversa com os meus cozinheiros, eu falei de propósito, assim, né? Não adianta gostar do que eu falo, enfim, imaginar que está certo. Não, tem que ser certo para você. Esse propósito tem que ser seu também, ou tem que encontrar o teu propósito, porque sem propósito a vida fica... Ainda mais essa vida que a gente está vivendo, né? Sem saber o que vai ser, né? Um dia eu escrevi uma carta para a dona Iracema e falei, eu me emocionei de ver pessoas que eu amo que já tomaram a vacina. A gente não tem a menor ideia se essa vacina vai chegar para a gente, mas a gente conseguir se emocionar com alguém que a gente ama, ter conseguido chegar lá, é lindo, né? É isso, exatamente. É para ver ou para comer? Rô, para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, que é seu fã, que é fã do seu trabalho, que te admira, quais são as dicas, principalmente para as mulheres que têm vontade de entrar na cozinha profissional ou no ramo da gastronomia, que você daria? Quais são as dicas que você colocaria aqui, principalmente para as mulheres que têm medo de entrar nesse universo por ser mulher, por saber que vai existir ali uma barreira do machismo? Coragem. Acima de qualquer coisa, e eu acho que na vida a gente, quando nasce mulher, já nasce com essa... A gente já vem com essa camiseta, coragem. A gente tem que ter coragem para não pensar que aquilo é um obstáculo. Não pode ser um obstáculo. Eu quero ser cozinheira,
eu vou trabalhar para isso, eu vou lidar com o que eu tiver que lidar, das melhores às piores coisas, e enfrentar isso com doçura, porque faz parte da gente, com firmeza, porque também faz parte da gente, né? E com coragem. E a coragem está na gente, né? Então, eu acho que com a mulher, quando ela quer, ela vai fazer, não importa. E a gente precisa deixar de lado, assim como a gente precisa deixar de lado essa história de que eu não entendo de tal comida, eu não sei o que é isso. Não, o papel do cozinheiro é ir lá e te mostrar e te fazer... Eu sempre dizia no RS, e falo até hoje, quando a gente serve alguma coisa, a gente tem que mexer com a pessoa. Ela tem que sair te amando ou te odiando. Se ficou ali no meio do caminho, tem alguma coisa errada. Não mexeu com a emoção, né? E eu acho que quando você decide ser cozinheiro, você vai mexer com um monte de coisas. E nada pode te fazer desistir disso. E o importante é você saber que você pode porque você quer. Essa é a sua vontade, esse é o seu propósito. E nada vai te fazer mudar isso. É claro que nem todos os lugares vão ser os melhores. Nem todos os campos de batalhas vão te oferecer as batalhas mais simples ou mais fáceis, mas acho que isso faz parte da vida, né? Eu cada vez que eu começo uma coisa de novo, como foi o caso da quentinha, eu acho que tem uma graça nisso, tem algo de grandioso nisso tudo, né? Porque é você olhar para a vida de novo como se ela estivesse começando, e isso é incrível, né? Eu, quando comecei a montar a quentinha, eu falei, não vou conseguir. Imagina quando eu fiz o corte da alta gastronomia, que eu servia um aspargo, aí eu ficava, meu Deus, como que eu vou servir 3? Não vai dar. Né? Aqueles cortes todos certinhos, eu falava, como que eu vou servir uma perna de frango? E hoje em dia eu acho lindo servir uma perna de frango, eu acho maravilhoso ela sair do forno ali com as perfeições e as imperfeições dela, né? E ser servida. Então eu acho que é isso, é coragem, é botar a cara mesmo, como diziam pra gente, não levar desaforo para casa também, né? E enfrentar o dia a dia com a mesma determinação que a gente enfrenta a vida desde que a gente nasce. É isso, vai ser um pouquinho mais difícil sempre pra gente, mas a gente encara e a gente faz. E se o lugar de mulher é na cozinha, a gente quer ficar na cozinha, a gente vai ficar. Olha, eu diria que esse conselho é para qualquer carreira. Pelo menos eu ouço qualquer isso carreira. E me sinto inspirada, independente carreira. de não estar na gastronomia. Bom, gente, vocês viram aí, né? A Roberta é uma mulher visionária. Em muitas das suas decisões de carreira, fez movimentos ousados que muitos desencorajaram, mas o tempo mostrou que a sua visão estava correta. Hoje, nos dias que a natureza está nos dando uma lição, fomos longe demais, exageramos e devemos reduzir, usar menos de tudo, menos embalagem, menos conteúdo, e conteúdo de qualidade não faltou nesse episódio. Muito obrigada por esse papo tão inspirador e por contar um pouco da sua história aqui no podcast. Agora, deixa um recado aqui para nossa audiência, onde eles vão poder te encontrar nas redes sociais e tudo mais. É tudo Roberta Sudbrack. Instagram, Facebook, Twitter, é tudo Roberta Sudbrack. Essa nova rede que eu não entendo nada dela ainda também é Roberta Sudbrack, mas eu não tô por lá porque toda vez que eu entrei numa sala eu não entendi o que estava acontecendo e saí de fininho, por mais que todo mundo tenha me chamado para ir fazer alguma coisa que eu não sabia bem o que tinha que fazer lá, mas talvez daqui a um tempinho a gente entenda. Eu digo que agora que eu estou no Sud, que eu tenho finalmente o forno a lenha, né? Então é um forno ancestral que foi feito por um cara incrível do Uruguai, o Federico Desenho, e ele usou uma técnica toda ancestral para construir aquele forno, então é da idade das cavernas mesmo, então eu estou me tornando cada vez mais uma mulher das cavernas, eu fico ali do lado do meu foguinho, curtindo a minha perna de frango e estou muito feliz, mas é tudo Roberta Sudbrack, estou super disponível sempre para todo mundo. E acho que esse podcast é para ver, para comer, para adorar, para se lambuzar. Vocês são maravilhosos, uma delícia, todos vocês. Foi
uma delícia passar esse tempinho aqui com vocês. Bom, muito bem, pessoal. Alguém mais aqui quer dar algum recado final? Eu quero... Vai lá, Matheus. Eu vou aproveitar, porque eu Vai não lá. tô acostumado a participar como convidado, então eu vou aqui vir como convidado, Você tá se bom? comportou muito bem, hein? Muito obrigado, Rô. Ó, é o seguinte... Primeiro, muito obrigado. Acho que assim, você é uma inspiração pra gente que é apaixonado por comida. E eu acho que esse movimento, ele é de fato muito... A gente se vê muito nele, né? Então, eu e o Tosca, a gente produz conteúdo, seja no UOL falando contra o desperdício, seja aqui quando a gente tá falando sobre comida e sobre a nossa paixão, a gente também vê a paixão que você tem pela comida também. Eu devo ir pro Rio nos próximos meses, em algum momento. Eu quero ter oportunidade, mesmo sem a vacina ainda, da gente se ver pessoalmente, mesmo que com 1,5 m, 2 de distância, pra gente se conhecer. Mas muito obrigado por ter topado participar do episódio. Foi uma delícia e espero que a gente já se veja podendo se abraçar. Eu também. Tem que ter sempre, a gente tem que pensar sempre lá na frente. Eu estou sempre pensando lá na frente, por mais louco que seja. Então eu vou acreditar que a gente vai se abraçar e forte. Muito bom. Vai, Tosca. Não, eu só quero agradecer a Roberta aqui, mandar um beijo para Iracema, o seu Fontoura. Eu adorei a ideia do seu Fontoura, porque eu tenho a imagem da minha avó também molhando o pão no café com leite. Então, muita identificação, achei maravilhoso. A história do carnê, da carrocinha de cachorro-quente, eu amo também. Então, assim, tua inspiração do início ao fim, obrigado. Obrigada, querido. Aqui é pra ver, é pra comer e pra curtir muito a sua pessoa. Muito obrigada, querido. E tomara que os seus motoqueiros se comportem. Não, ele comporta. Fininho é só apelido, mas ele tira cada fininho ali, mas ele vai devagarinho. Vamos lá que a gente chega lá. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada pela emoção, pelas gargalhadas, por esses momentos gostosos aí, falando da melhor coisa que é a comida. Total. Lu, quer falar alguma coisa? Eu não quero ser encontrada em lugar nenhum, gente, eu tô quieta aqui. O meu sonho é um dia também poder desafiar meus amigos e meus advogados, dizer, eu vou seguir o que eu tô fazendo e dar azar de vocês. Vai fazer. Muito bem. Beijo. Olha, Beijo. Beijo, gente. Beijo. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever lá no @praveropacomer podcast no Instagram. Se você é do Rio ou vai estar na cidade, não esquece de pedir sua comida no SUD. Lembrem-se, apoie e consuma do pequeno negócio. Este episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!